Olá pessoal, namastê. Esse vídeo eu vou falar sobre algo que foi uma percepção que tocou muito meu coração. Hoje de manhã me teve esse insight, mas antes de qualquer coisa eu quero fazer um convite muito especial para uma coisa que vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 10 de março, às 8 horas da noite. Eu vou fazer um webinário para apresentar ao mundo um novo filho, um novo projeto, algo que tá fazendo realmente assim, eu senti todas as células do meu corpo brilhando e transbordando de amor. É uma iniciativa que eu venho batalhando para conseguir realizar e manifestar há mais de um ano, desde que eu decidi que eu não ia voltar a atender em consultório quando eu estava grávida do Gael. Então, eu vou ter muito prazer de compartilhar com você algo que, na minha visão, é uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento pessoal de todos nós. Então, é como se eu estivesse dando realmente uma parte do meu coração para todos vocês. Então, vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 10 de março, às 8 horas da noite. Você acessa www.despertar.club. Os links vão estar aqui embaixo nas informações gerais desse vídeo. Você acessa, você se cadastra e eu espero você comigo amanhã. A minha percepção dessa semana, que me motivou assim um desejo muito grande de compartilhar um vídeo a respeito dela, foi ter observado, eu já comentei aqui algumas vezes, como o Gael, ele é o meu grande professor, né? Então ele é meu grande professor de presença, ele é meu grande professor de consciência, ele é meu grande professor de meditação, né? Porque é ele que me puxa pro aqui e agora, independentemente das técnicas que a gente usa, meditação é estar no aqui e agora. Então ele tem sido um grande professor e eu me sinto muito privilegiada todos os dias de poder ter esse filho que eu tenho, que é um aterramento muito forte com a minha vida, com aqui e agora e com um estado de presença, de consciência maior. E o Gael, ele é muito engraçado, porque ele não tem medo, né? Não tô falando especificamente dele, eu acredito que os bebês de 9 meses não tenham medo, mas o Gael, ele não tem medo, né? Então, às vezes eu tô com ele na cama, dando de mamar, ou então brincando um pouco com ele em cima da minha cama. Eu tenho uma cama box que é alta, e então o Gael, ele sai engatinhando em direção à beirada da cama sem nenhum tipo de medo. E se eu não segurá-lo, ele vai, né? Agora, por exemplo, ele tá com uma mania que tá ficando difícil passear com ele de carrinho, porque ele quer ir em pé no carrinho, ele não quer mais ir sentado. Não tem mais graça ele ir sentado no carrinho, ele quer ir de pé no carrinho. E observar tudo isso e perceber a minha intervenção nesses momentos, né, tem me dado muito pano para manga de reflexão e como eu acredito que só existam duas forças motrizes que movam o mundo, né, que é o amor e o medo, eu acredito que é muito interessante se surpreender ao lidar com situações como essa, porque a minha primeira tendência, quando eu vejo ele engatinhando rapidinho e ele abaixa a cabeça, liga o turbo e vai, filho, você vai cair. Cuidado, né? Quer dizer, sempre colocando a ideia de perigo e a ideia de iminência desse perigo, né? E a mesma coisa quando ele se revira todo dentro do carrinho, porque ele quer ir de pé no carrinho, a minha tendência é sempre... Eu preciso me policiar, porque a minha tendência é proferir uma frase do tipo, você vai cair, né? E não é verdade que ele vai cair, ele pode cair como ele não pode cair, mas a verdade é que é através dessas pequenas coisas que inconscientemente a gente vai falando para as crianças e que a gente ouviu tantas vezes dos nossos pais e cuidadores e pessoas mais velhas quando a gente era criança, que a gente vai formando as nossas crenças limitantes. Quer dizer, para ele ali é uma descoberta do próprio corpo, né? Ele se conseguir se revirar no carrinho e levantar no carrinho e ficar de pé é algo que ele tá lidando com descobertas e com controle do próprio corpo e da própria vida. E ter uma pessoa aqui falando, você vai cair, vai acontecer o pior, né? Como que isso, num nível de inconsciente, num nível simbólico, como que isso vai marcando as iniciativas de exposição, né? De correr riscos, de caminhar na direção de algo que você nunca fez. E uma vez eu ouvi uma frase que diz que o medo, ele é aprendido, a coragem já nasce com a gente. E inicialmente essa frase me cativou, assim, porque eu gosto de pensar que a gente nasce corajoso, né? Mas a verdade é que eu acho que nem uma coisa nem outra, eu acho que nós não nascemos corajosos, porque
Eu não acho que, pelo menos não na definição usual de coragem, né, que é de bravura, que é de valentia, né, porque eu não acho que ele esteja ali naquele momento, yes, você é o corajoso de ficar no carrinho, então yes, você é corajoso de engatinhar em direção à borda da cama. Eu acho que ele tá simplesmente explorando, né, e aí é a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês de como a nossa meta maior de vida deve ser a inocência. E a gente fala tanto da inocência como algo negativo, como algo, se você é inocente, você é bobo, se você é inocente, você é ingênuo, você tá sendo leviano, as pessoas podem se aproveitar de você, e o que eu fico pensando é como seria um mundo em que a inocência fosse o estado de espírito de todos nós, né? A gente caminhar na direção de algo porque aquilo é bonito, porque aquilo nos cativa, sem a necessidade de ponderar tanto riscos, consequências e coisas que podem dar errado no meio do caminho. Uma vez eu fui numa palestra de método montessoriano, né, enfim, era uma palestra sobre ambiente montessoriano, mas o rapaz que estava dando a palestra, ele era muito conhecedor do método, e para quem não conhece, Maria Montessori foi uma educadora italiana, e ele dizia o seguinte, ele dizia que nas escolas Montessori, um cuidado que se tem muito grande é de justamente não intervir drasticamente quando uma criança, por exemplo, vai na direção, sei lá, de um vaso de vidro, porque na nossa cabeça a gente avalia já todos os riscos e vê que aquilo ali vai acontecer uma desgraça, mas a verdade é que na grande maioria das vezes, como eles não intervêm, eles intervêm realmente quando a situação vai se tornar crítica. A constatação que esse rapaz passou foi de que na esmagadora maioria das vezes não acontece nenhum desastre. E eu acho que é importante a gente refletir na nossa vida como a gente está sempre se precavendo de um risco que muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, esse risco não acontece. E que bom seria se vivêssemos num mundo em que a inocência fosse o estado de espírito original, que a inocência de você olhar para uma flor e ir na direção dela, e você conhecer uma pessoa que te encanta, e você permitir que essa pessoa se aproxime de você. Quantas vezes na vida, as feridas do passado, ou os tombos que a gente tomou pela vida e que nos deixaram calejados, quantas vezes esses aprendizados de dor não nos impedem de ir além, não nos impedem de desabrochar uma pétala como se fôssemos uma flor que está revelando para o exterior aquilo que existe dentro dela. E quantas oportunidades perdidas. Claro que eu estou falando de duas situações extremamente características de um risco, como por exemplo cair de cabeça da cama ou então cair do carrinho, mas eu estou querendo chamar atenção para a quantidade de vezes em que a iniciativa, ela é a nossa condição natural. A exposição ao risco, ela é a nossa condição natural. O se entregar à experiência é a nossa condição natural. Mas pela força do condicionamento, tudo aquilo que a gente passou a vida inteira, outras pessoas falando pra gente, a gente deixa oportunidades saírem correndo da nossa frente. Porque o Gael, quando ele começou a engatinhar, ele caiu algumas vezes de cara no chão, né? Mas ele não desistiu. E aí, agora ele tá ficando de pé e ele continua caindo. E ele não desiste. E quantos de nós não desistimos no primeiro tombo, ou no segundo, ou no terceiro? E então criamos a ideia de que sempre vamos cair. Não é assim. Fica aqui o meu convite novamente para amanhã, vocês estarem comigo às 8 horas da noite, na quinta-feira, num webinário, para eu apresentar para vocês esse portal que vai mudar a vida de tanta gente, a começar pela minha. Um grande beijo, namastê e até a próxima. Tchau!